Olá, você está no Expresso Isbel, aquele momento que a gente para conversar com gente interessante sobre coisas interessantes. E hoje eu estou aqui com o pastor Devanir, pastor Batista, muito envolvido aqui com os batistas do norte do Paraná. Você já foi presidente da Banopa já? Sim, Foi, presidente, né? fui coordenador, né, executivo também. Joia. Presidente eu fui 3 vezes, mas já Cansou. encerrei agora. Pendurou a chuteira. E nós estamos também com o pastor José Carlos Alcântara, pastor muito ligado a missões transculturais aqui no Brasil. Eu vou ler aqui um breve currículo que nós conseguimos dele. Então, ele é formado em bacharel em teologia pela Faculdade Sul-Americana, com especialização em missões transculturais pela Faculdade Batista Teológica de Brasília. Esteve engajado já com várias missões, e especificamente com a tradução da Bíblia, na direção, né, de equipes de tradução da Bíblia, da missão Além, que é muito conhecida nesse nicho de trabalho missionário que envolve o texto bíblico, tornando acessível aos povos que ainda não o têm, né? E também da Missões Transculturais Brasileiras, a MTB, e atua no Departamento de Assuntos Indígenas da Associação Brasileira de Missões Transculturais. Pastor, seja bem-vindo a nosso podcast. A gente tem um prazer enorme de falar sobre missões aqui, numa instituição que foi fundada por missionários, né? Nós somos fruto de trabalho missionário, 72 anos atrás, quando os norte-americanos chegaram aqui e fizeram uma escola para treinar pastores, treinar obreiros e missionários também. Então, nós temos esse privilégio de recebê-lo no nosso podcast nesse dia. Obrigado, Devanir, pela oportunidade que você nos dá também, né? O pastor Zé Carlos, ele está em vários trabalhos aqui junto com o Devanir, junto com os batistas, mas abriu essa janelinha aqui para estar com a gente. Se quiser se apresentar melhor, falar um pouquinho da sua vida pessoal, se é casado, se tem filhos, como é que é? Então, é um grande prazer participar desse programa, desse podcast, aqui nessa tradicional escola de formação, que tem contribuído com o movimento brasileiro, não só com o movimento missionário brasileiro, mas mundial, por meio das pessoas que têm sido formadas aqui. Como apresentado, eu sou o pastor Carlos Alcântara, casado com Raquel Sueli de Almeida Alcântara da Silva, uma londrinense que casou com um baiano e tem 2 filhos paulistas que moram em Brasília. Então, a gente vive nesse contexto da missão de Deus no Brasil e pelo mundo afora. Missionário não tem terra, né? Somos como ciganos, né? Sim. O lema do cigano é: onde estiver o meu pé, aí está a minha pátria. Então eu me sinto londrinense, bauruense, baiano de origem, de coração, candango de adoção, mato-grossense também de coração, e assim a gente vai realizando a missão de Deus. E nós estamos engajados no movimento missionário brasileiro há 37 anos, servindo por meio da ALEM, da Associação Linguística Evangélica Missionária, mais especificamente no movimento de tradução da Bíblia. E nos últimos 4 ou 5 anos fizemos aí uma transição para a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, que também serve aos povos indígenas e também está engajada no movimento de tradução com alguns projetos. Hoje o seu trabalho nesse campo, ele se resume não só à tradução, mas tem outras ações também. Então, no nosso projeto com os povos indígenas, nós temos um pacote de ações que passam pela tradução da Bíblia, plantação de igreja, formação de discípulos. Temos um programa chamado PFLI, que é um programa de formação de líderes indígenas, com uma visão de formar líderes multiplicadores para servir as suas próprias comunidades e também ir além das suas fronteiras, tanto no contexto do Brasil e até em outros países. Ótimo. E também temos uma outra gama de ações que chamamos de compaixão e graça. São ações sociais que dignificam a pessoa humana e a gente oferece assistência na saúde bucal, dentária, saúde como um todo,
os processos de educação, ajudamos bastante as escolas indígenas. Minha esposa, por exemplo, é consultora de educação indígena e a gente está envolvido como organização e como pessoa num monte de projetos visando o bem-estar das comunidades indígenas. Que joia. Eu queria voltar nesse assunto, especialmente da tradução da Bíblia, mas queria perguntar para o Devanir, os batistas estão bem engajados nas missões transculturais através da junta, né, Devanir? Me parece que das grandes denominações que a gente tem no Brasil, os batistas estão à frente nesse aspecto, né? De ainda ter uma estrutura organizacional que visa atender não só o missionário, mas também os projetos missionários, né? É muito interessante, pastor Vanderlei, porque, veja bem, os batistas, apesar das igrejas serem todas autônomas e têm uma certa independência, né? Mas eles trabalham muito mais pautados no espírito de cooperação. E aí a chave dessa questão do princípio da cooperação é justamente para fazer a obra missionária, né? Então a contribuição das igrejas financeira, seja mensal através do plano cooperativo e das ofertas especiais que são levantadas a cada trimestre para os programas de missões, que nós temos missões nacionais, mundiais e estaduais, né? Além de, em alguns lugares, até missões regionais, locais também. E também os programas de adoção. Então, não é à toa que hoje nós temos aqui, em termos de missões nacionais no Brasil, próximo aí de uns 2.000 missionários, ou em torno de uns 2.000 missionários. E em missões mundiais já ultrapassamos 2.000 missionários em mais de 80 países. Fantástico. Né? Então, eu diria que em termos assim denominacionais, a gente, de fato, nós temos assim um papel assim, eu diria assim até de relevância e de liderança nesse processo missionário aí em termos mundial, porque a gente tá no coração, né, no DNA do Batista, essa questão missionária mesmo, né? E tudo é coordenado pela junta de missões. Pelas juntas de missões, né? Se vamos falar de missões nacionais, como aqui trabalha o pastor Carlos, então nós temos uma junta de missões nacionais, né, que é só missões no Brasil. E hoje o nosso executivo é o pastor Fabrício, que faz um trabalho espetacular. Ele assumiu recentemente em substituição ao pastor Fernando Brandão, que agora é o executivo da Convenção Batista Brasileira, né? E quando fala em missões mundiais, né? Então aí nós temos uma junta com toda uma estrutura, um comando, uma liderança, né? Hoje é o pastor Marcos, né? João Marcos. Aí missões estaduais, nós temos aqui, não é uma junta, é um departamento da convenção, mas hoje nós temos mais de 100 missionários só de missões estaduais. Ótimo. Então você vê aqui, até falando de indígenas, né, pastor? O pastor esteve visitando São Jerônimo da Serra e Tamarana ontem, a Pucaraninha. Sim. Nós temos 5 missionários no campo indígena, só aqui no norte do Paraná, entre os caigangues, que é de missões estaduais, e agora estamos celebrando parceria com missões nacionais. Fantástico, fantástico. Pastor Zé Carlos, esse trabalho da tradução, dá para a gente ter uma ideia assim do que já foi feito? O que já se concluiu em termos das línguas dos povos originários? Aqui no Brasil nós temos 41 grupos que contam com o Novo Testamento. Por exemplo, eu tenho aqui o Novo Testamento na língua aquencherente. Aqui no meu celular eu tenho o Novo Testamento na língua caiabi, que é um povo que a gente está envolvido aí há mais de 37 anos. Então nós temos essa realidade de 41 línguas com o Novo Testamento, 7 apenas têm a Bíblia completa. Temos projetos que estão em andamento, tanto na tradução do Novo quanto do Antigo Testamento. E o Brasil ainda tem alguns desafios no sentido de línguas que precisam de uma iniciativa. Há pelo menos 12 línguas que são detectadas ainda como Bible-less, sem nenhum versículo das Escrituras, que precisamos de 12 no Brasil. Só no Brasil. No contexto do mundo, nós tínhamos uma realidade desafiadora até 1999, que eram 3.000 grupos linguísticos sem qualquer iniciativa de tradução. Mas aí surgiu um movimento chamado Visão 2025, Sim. cujo objetivo é alocar uma equipe de tradutores em cada uma dessas 3.000 línguas.
E de lá para cá houve um avanço considerável. Mais de 2.000 línguas já foram contempladas de lá para cá com equipe de tradutores. Então, no processo em que caminhávamos em termos da tradução, seriam necessários 150 anos para se atingir o último grupo. Mas em 25 anos já alcançamos mais de 2.000 grupos, onde pelo menos uma tradução está pelo menos iniciando. Já tem alguma coisa, uma língua em processo de análise linguística e já num processo de tradução em andamento. O senhor acha que hoje, com inteligência artificial e tudo isso, isso pode acelerar esse processo ou pode ser um empecilho, na verdade? Pode ajudar bastante. Muita coisa tem surgido no mundo da tradução nos anos recentes. Por exemplo, foi dado uma ênfase recente nos clusters, nos grupos linguísticos que são da mesma família linguística, onde você tem uma tradução pronta e a partir daquela tradução você pode beneficiar outros tradutores que você com isso já vai ganhar algum tempo. E a inteligência artificial, uma vez que você tem um banco de dados, um dicionário elaborado, ela pode ajudar bastante, mas não é suficiente para fazer o trabalho. Precisa de uma participação humana na consultoria, na correção dos textos, na adaptação, tirar coisas que estão demais, colocar o que está faltando, mas é uma ferramenta que tem sido considerada efetivamente. Eu estive num congresso, numa conferência de tradução na África do Sul, em Joanesburgo, e foram apresentados 2 novos testamentos feitos com a ajuda da inteligência artificial. Mas não vamos confiar a tradução da Bíblia. Agora resolvemos todos os nossos problemas. Precisamos do fator humano e esse é um desafio que a gente tem buscado levantar esses recursos humanos em escolas como o ISBEL, nas igrejas, nas instituições de ensino. Legal. Então é indispensável o fator humano. A pessoa que nos ouve falar de tradução às vezes pensa assim que é como você traduzir algo do espanhol para o português, do inglês para o português, né? Mas não é isso, né? Na verdade você tem que compreender o sentido semântico daquelas línguas, né? Que sentido aquela palavra, determinada palavra dá a experiência humana para você captar o sentido dela e poder aplicar o texto bíblico, né? Exatamente. E também o fator cultural, antropológico, porque uma palavra pode ter muito sentido numa língua em comum, como português, espanhol e até mesmo inglês, mas pode não ter nenhum sentido numa outra palavra, traduzido literalmente. Sim. Mas aí você tem as ferramentas para fazer um conceito entendido sem perder de vista o texto original. E esse é um desafio para o tradutor. Como é que eu vou traduzir uma palavra que é fundamental na teologia bíblica, na bibliologia, se não tem naquela língua? Mas aí tem conceitos. Por exemplo, um povo na Papua Nova Guiné, um país desafiador que fala 864 línguas. Eu estive lá em 2010 entre o povo Sual, na costa do Pacífico, mas um povo chamado Sepique-Iwa, lá trabalhou uma tradutora da SIL, da Sociedade Internacional de Linguística, para nós aqui, o Summer Institute of Linguistics, e ela não tinha a palavra para perdão naquela língua. Mas um belo dia tinha uma inauguração de uma casa que foi construída e ali a comunidade toda se reuniu em volta daquela casa e todos se abraçaram. E aí ela perguntou para alguém por que eles estavam fazendo aquilo. Aí aquela pessoa explicou para Marilyn Laszlo, que foi a tradutora, que quando o Sepique-Iwa esquecia de algo de mal que alguém fez, então eles se abraçavam. E aí ela encontrou a palavra perdão. Deus nos abraçou em Cristo Jesus. Fantástico.
Fantástico. E que se você traduz para nós aqui, de repente perde o sentido na nossa língua, né? Sim. Mas para eles faz todo sentido, né? Claro. Por isso que a tradução tem essa dinâmica, né? Sim. Fantástico. Esse Novo Testamento, ele é de qual povo específico aqui no Brasil? Esse aqui é do Aquém-Xerente, um povo do norte do Tocantins. Uhum. Uma população assim grande no Brasil, tem estimativa? Eles têm em torno de 4 a 5 mil xerentes. Sim. E por falar nesse Novo Testamento, isso aqui é um mito do povo xerente. Permita-me falar um pouco. Foi traduzido recentemente por um tradutor que está lá, traduzindo o Novo Testamento, pastor Werner Seitz. E aqui é uma história, um mito muito remoto, e num passado distante. Uhum. O xerente, uma vez por ano, ia ao céu. Eles tinham um caminho que conduzia ao céu, passava inclusive por dentro do mar. E ali eles iam para visitar o Atoquaz Auré, que é Deus em xerente. Uhum. E conversavam com ele, viam as belezas do céu. Mas eles só tinham esse direito uma vez por ano e tinha uma condição para voltar no ano seguinte. E a condição é que, na volta, ninguém podia olhar para trás. Mas num fatídico dia, na volta para a aldeia, alguém olhou para trás. Não se sabe se foi um homem ou uma mulher, mas o fato é que alguém olhou e a partir desse dia, nunca mais o xerente pôde voltar para o céu e conversar com o caminho se fechou. Fechou o caminho. Uhum. Mas há 67 anos, mais ou menos, chegaram 2 casais lá. Pastor Gunther Carlos Krieger e dona Wanda Braidotti Krieger, brasileiros. E o saudoso pastor Rinaldo de Matos, que morreu recentemente, e dona Guldo. E eles chegaram lá, aprenderam a língua, fizeram um alfabeto, cartilhas de alfabetização, um dicionário. Aliás, vai sair um novo dicionário agora, de 800 páginas de português, xerente português. E eles traduziram o Novo Testamento, que abriu de novo o caminho para o céu, para o xerente. Fantástico. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fantástico. E tem hoje várias igrejas plantadas entre os xerentes. Eles podem ler o Novo Testamento. Já tem o Pentateuco traduzido. E a tradução do Antigo Testamento está em andamento. Já está em Jeremias. Werner está traduzindo Salmos. A Segunda já traduziu o Pentateuco, já foi publicado. Mas logo teremos a Bíblia completa. Incrível. Pastor, aquele livro, O Fator Melquisedeque, né? Que acho que aqui no Brasil saiu com esse título, mas nos Estados Unidos é outro título, né? Ele trata muito disso, de como os mitos podem ser atualizados por uma aplicação da Bíblia, né? Da palavra de Deus, né? Ele fala dos paralelos e contrastes entre as culturas, e o fato é que toda cultura, na visão dele, isso é um fato, tem uma brecha para você aplicar o evangelho. Eu acabei de falar de um mito aqui, que tem um paralelo bíblico, não tem? Sim. A gente não pode desprezar esses mitos fundadores, né? Porque tem alguma chave ali que muitas vezes são importantes para a gente trazer o evangelho, né? Exato. Aplicação de Jesus. Que legal. Um texto desse leva quanto tempo para ficar pronto? Como assim, o Novo Testamento aí? Então, tem Novo Testamento que demorou 20 anos, 25. Tem Novos Testamentos que demoraram 10. Isso por causa dos clusters. Então, quando você tem uma língua próxima, e é possível fazer uma adaptação, já tem uma análise mais ou menos semelhante, então isso agiliza o processo. E também as ferramentas que surgiram, né, por meio da Sociedade Bíblica do Brasil, o Front Translation, por exemplo, que dá os guias para um tradutor. Então, tudo isso são ferramentas que vão agilizando o processo. Mas tem casos mais penosos que o linguista, o tradutor, demorou, fez uma tradução, teve que descartar algumas partes, rasgar outras, refazer tudo de novo. Mas hoje tem facilitado mais o processo, tem sido menos doloroso para o tradutor. Em geral, tem a participação do falante da língua? Exatamente.
são fundamentais os falantes, né? São os auxiliares, ou às vezes eles mesmos fazem a tradução. Tem modelos que você treina o falante local e ele mesmo faz a tradução, e aí passa pelos processos normais de uma tradução, com consultoria, etc., para ter uma publicação. Então, uma publicação de um Novo Testamento só é realizada após uma consultoria com um especialista na área de consultoria. Ótimo. Pastor Devanir, como é que os batistas hoje estão articulando missões, a conscientização de missões no âmbito local? Sim, a igreja está aqui no bairro, no centro, como que ela desenvolve essa consciência missionária? Quais são algumas estratégias? O bacana é que nós, os batistas, a gente já tem assim eu diria uma tradição, porque é uma coisa assim meio quase que automática, né? Porque, como eu disse, no mês de março nós temos a campanha de missões mundiais. Então, em cada igreja, ou na maioria das igrejas, né, já tem um promotor de missões. Uma pessoa que vai receber o material da Junta de Missões, porque 3 meses antes, a Junta de Missões, final de dezembro, no máximo de janeiro, o material já chega na igreja, para a campanha começar em março. E ali tem vários materiais, além daquilo que vão estar nas plataformas digitais, onde é orientado. Além disso, temos, assim, antes de começar a campanha, através da orientação da Junta com o pessoal da convenção e principalmente da associação regional, o coordenador executivo já cria uma espécie de um treinamento que a gente chama Encontro de Promotores de Missões. Eu fiz muito isso enquanto eu era coordenador e eu dei uma ênfase muito forte à questão missionária. E além desses encontros de promotores, a gente faz os congressos de missionários, onde a gente traz os missionários que estão no campo, que a Junta disponibiliza, ela traz anualmente do exterior, no caso nacionais, retira do campo e leva para os grandes centros, para o interior, de modo geral, né, também, para fazer esse trabalho que a gente chama de promoção missionária. Aí o coordenador executivo vai escalando as igrejas que ele vai e também faz grandes eventos, onde encontram ali os promotores de missões, os pastores, a liderança das igrejas, é aberto, faz congresso, faz seminário, entende? O encontro de promotores. E aí isso é meio que vai inflamando, né, o pessoal? Aí vende camiseta, botam, tudo que você imagina de brinde, de brinde não, de lembrancinha, alguma coisa, né? Que as pessoas passam a usar, né? Sim. Que é uma forma de lembrar, né? Exatamente. Aí cria alvo, o pessoal cria lá aqueles banners, cria um cartaz, ou a própria junta envia esses cartazes para ser colocado. Aí tem coisa de WhatsApp, tem vídeo, uma série de recursos que é usado em todas as campanhas, seja missões mundiais, missões estaduais que é em junho e missões nacionais que é em setembro. Agora mesmo nós estamos, apesar que já estamos chegando em novembro, mas estamos em campanha de missões nacionais. Fica ali uns 3 meses fazendo a campanha daquela ocasião, né? Então praticamente o ano todo vocês têm ações que vão despertando, motivando, conscientizando. Exatamente, né? Isso mesmo. A gente estava falando aqui no início, né, antes de iniciar, aquele evento, né, de missões, missionário dos anos 90 ali, especialmente através do pastor Edson Queiroz, né? O Edson era batista? Era, né? São Bernardo do Campo, acho que era. Primeiro é de Santo André. Santo André, né? Exatamente. Isso mesmo, acho que ele teve uma passagem pelos Estados Unidos também, né? Sim. E uma pena que o Edson partiu tão cedo, né? Muito cedo. Mas eu me lembro que nós pegamos aqui na nossa igreja esse momento ali, né, do lançamento de igreja local em missões, os treinamentos, alguns foram fazer treinamento lá na igreja, né? Trouxeram aqui a visão para as conferências missionárias e tal. Vocês acham que hoje a gente perdeu um pouquinho desse impulso? Estamos assim um pouco mais focados nos nossos trabalhos? Estou falando agora como evangélicos em geral, né? Não batistas, nem igreja missionária, mas como evangélicos, talvez a gente esteja mais focado no crescimento local e perdemos um pouco a visão além-mar, né, transcultural. Como é que vocês avaliam isso hoje? De fato, na década de 90, também nos anos 2000, nós tivemos um grande sopro, um grande vento missionário na igreja brasileira. E eu sou fruto, inclusive, desse movimento de homens de grande visão,
como Edson Queiroz, Gerson Rocha e tantos outros que deram um impacto, um impulso tremendo ao movimento missionário brasileiro. Então, nesses anos, era comum a gente assistir às grandes conferências nas igrejas. E o que está acontecendo hoje, em termos do Brasil ser a segunda força missionária, é resultado da visão de homens como esses, que mobilizaram suas igrejas, contagiaram outras igrejas e fez do Brasil essa grande força missionária. Mas já não vemos o mesmo vento soprando em nossos dias. Então, eu particularmente me preocupo com o nosso futuro. Sim. Será que a gente está colhendo hoje algo que foi plantado nos anos 90, o que a gente vai colher daqui futuramente, 20, 30 anos, né? Então, a nossa geração tem uma grande responsabilidade de não deixar morrer esse movimento para não cairmos num... tem gente que já fala numa igreja pós-cristã no Brasil, daqui a alguns anos, não sei. Queira Deus que não contemplemos ou vejamos essa realidade. E se a igreja caminha para um pós-cristianismo, a sua força missionária também vai morrer. Mas oremos e queira Deus que isso não aconteça. Mas precisamos de um despertar, de um novo mover do Espírito Santo por meio de homens que espalhem essa visão da missão de Deus para que o Brasil continue sendo um celeiro de missões, não volte a ser um campo missionário como já fomos, a exemplo da Igreja do Norte, que foi o grande celeiro de missões para o mundo e hoje se tornou um campo missionário, exatamente porque trilhou o caminho do pós-cristianismo, morrendo a igreja, morre o movimento missionário. Exato. E morrendo o movimento missionário, morre a igreja. Então, a missões é uma grande força propulsora da igreja para ela se manter tanto no contexto local, quanto para a expansão do reino de Deus além de suas fronteiras. A gente estava falando da Europa, né? De como a presença do brasileiro lá, assim, em certo sentido, é bem recebida, né? Tem algumas exceções. Hoje, Portugal, por exemplo, já tem algum com o brasileiro, né? E alguns outros países, mas de certa forma você estava me falando que o brasileiro tem trânsito, né? Sim. E isso então pode ser aproveitado dentro de uma visão daquela pessoa que pode trabalhar secularmente, pode ter o seu negócio lá, ou ser um funcionário que seja, mas ainda assim fazendo o trabalho missionário, né? Sim. O Brasil é privilegiado para servir a missão de Deus no mundo pelo nosso biotipo como brasileiros. Nós temos perfil para vários povos no mundo com os quais nós podemos nos identificar. A cultura brasileira tem vários aspectos que encantam o mundo, o futebol. Qual que é aquela senha que você nos falou que abre portas lá? Quando você chega num aeroporto na Ásia, por exemplo, e você fala do Brasil, aí eles mesmos falam de Pelé. Então, Pelé é uma grande senha para um brasileiro entrar em alguns países fechados. Quando você fala que é do Brasil, em muitos países da África e até mesmo da Europa e outras do Norte em geral, então o Brasil abre portas. O nome Brasil tem um peso impressionante para a missão de Deus. Fantástico. E hoje nós somos o segundo contingente missionário, então, no mundo. Exatamente, com uma força missionária de mais de 40 mil trabalhadores ao redor do mundo. Fantástico. Trabalhando transculturalmente a partir do contexto do Brasil. Explica pra gente, pastor, só para o pessoal entender melhor, quando a gente fala transculturalmente, então a gente tá sempre falando em missões no exterior ou a gente está falando em missões aqui também? Sim, o Brasil tem uma diversidade cultural, linguística. O Brasil é um país multiétnico e plurilinguístico. E quando você fala em comunicação do evangelho, você tem que transpor algumas barreiras, e dentre elas barreiras linguísticas, culturais. Por isso o uso da palavra que está caindo em desuso, tem outros termos, mas transcultural quer dizer que você tem que ultrapassar uma fronteira cultural que envolve língua, cultura, costumes, etc. E isso a partir do nosso Brasil, onde temos
vários povos chamados povos originários, como os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, ciganos, os grupos de imigração, os refugiados que têm chegado. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma missão nacional para realizar aqui, dentro de um contexto monocultural, temos também realidades interculturais, que é a palavra hoje mais usada. Então, temos esse extrato, esse perfil do Brasil é dentro dessa realidade, dentro de uma multiplicidade de povos. Se a pessoa falar, eu vou sair daqui de Londrina, eu vou fazer missão lá na favela da Rocinha, é transcultural ou não? Nesse caso, não, é considerado dentro de um contexto monocultural, mas tem realidades específicas que têm que ser consideradas. Sim. E aí tem necessidade de um treinamento direcionado para aquela realidade ali. Não tem tantas mudanças assim, mas é uma realidade distinta. Tem um choque de status, né, social. Né? Tem que se desvestir de algumas coisas para poder comunicar e alcançar aquelas pessoas. Tem que haver um fator que é essencial na missão de Deus, que é a identificação, que às vezes falta em alguns modelos missionários. A gente chega lá como alienígenas tentando levar uma mensagem totalmente desconectada daquela realidade, e esquecemos do modelo do próprio Jesus, que deixou o céu, se identificou conosco, tabernaculou conosco, armou tendas entre nós, comeu a comida do seu semelhante sem fazer acepções. Serviu especialmente. Então, a gente tem que romper algumas barreiras, quebrar alguns estereótipos, e para alcançar o grupo ao qual nós queremos servir. Com os povos indígenas não é diferente. Eu imagino. Hoje a gente fala muito assim de não ser uma missão, aliás, de ser uma missão menos colonizadora, né? E mais que se identifica realmente com aquele povo, né? Porque eu posso simplesmente ir lá e tentar impor os meus costumes, o meu jeito de interpretar o mundo, de comer ou de se vestir, né? Mas isso não é necessariamente a missão, né? Sim. O colonialismo e missão é uma das acusações que caem sobre, especialmente, um determinado segmento da igreja, mas é um risco que corremos em cada época em que realizamos a missão de Deus. Quando, especialmente, eu uso muito o termo penduricalhos. Nós corremos o risco de levar muitos acessórios que não fazem parte do pacote do evangelho. E isso acaba inserindo e causando exatamente, ao invés de uma proclamação do reino, do evangelho de Deus, às vezes por causa desses penduricalhos, por causa do etnocentrismo cultural, achar que uma determinada cultura é divina, superior, a outra não. Né? Então é um risco. A gente volta ao Dan Richardson, né, que numa cultura nem tudo é absolutamente bom, nem tudo é absolutamente mal. Sim. Mas o padrão para medirmos uma cultura não é o nosso padrão cultural, a baliza é a palavra de Deus. E a palavra de Deus se basta para chegar numa cultura e promover, acentuar aquilo que é bom, e o povo mesmo descobrir pela palavra. Não quer dizer que a palavra sozinha vai precisar de pregadores para ensinar, etc., discipular. Mas a palavra de Deus se basta. Quando nós pregamos a palavra de Deus, ela vai fazer o devido efeito. Ela julga a cultura. Né? Julga a cultura. Tem colegas meus, antropólogos, que não gostam disso. Vão nos matar. Mas eu digo que é isso, que a Bíblia purifica a cultura. Porque, por mais romântico... Julga no sentido de crivo, né? De dizer, olha, isso é muito bom, mas isso aqui não é bom. Né? Exato. Por mais romântico, por mais signatários de Rousseau que sejamos, né? Do bom selvagem, do bom silvícola, o bom africano,
Então, a palavra de Deus nos olha todos como pecadores. Sim, então, sim. se somos pecadores, é porque tem coisas na nossa cultura e na nossa alma que não compactuam com Deus. Nós acabamos de falar do mito, né, que você mencionou, então é um elemento que a cultura está na cultura, e a palavra de Deus pode olhar para ela e dizer, olha, isso é interessante, porque é um resquício aqui de algo remoto que pode ser um caminho para o evangelho. Mas de repente essa mesma cultura faz sacrifício de crianças, e aí a palavra tem que julgar esse aspecto, né? Então é nesse sentido que a gente fala que a palavra tem que julgar realmente no aspecto moral, no aspecto ético, né? Sim. Que eu sei, os antropólogos não gostam, porque eles sempre lutam pela preservação da cultura tal como ela está, né? Exatamente. Eles nos taxam por defendermos princípios, às vezes pela vida, como é o caso de não compactuarmos com o etnocídio, ou aliás, com o infanticídio. Sim. Então, eles acham que nós estamos interferindo na cultura, transformando a cultura, que o indígena, o povo que faz isso tem que continuar fazendo, porque senão vai perder a cultura. Mas falta até uma certa humanidade nesse sentido. Claro. Eu não posso ser desumano ao ponto que, para mim, a sobrevivência como um pesquisador, um profissional, eu defenda que você mate o seu filho, a sua criança, ou um semelhante que, às vezes, já adulto, tá? É um peso. Eu chamo do mito da sociedade perfeita, que, às vezes, permeia algumas comunidades, alguns povos. Então, é uma forma deles acabarem com o sofrimento daquela pessoa, mas, ao mesmo tempo, eles querem, na prática, uma sociedade perfeita, em que o desigual não tem o direito de sobreviver. Isso é um perigo iminente. Sim. Afronta a dignidade da pessoa humana, né? É uma eugenia, né, de certo sentido também. O pastor, falando de como a igreja corre esse risco, às vezes, de perder a visão missionária, né? Eu estou me lembrando de ouvir alguém dizer que esse aspecto de polarização política também coopera muito para isso, né? Porque, vamos voltar um pouquinho, eu vou falar da minha experiência ali nos anos 90, a gente todo inflamado por esse movimento missionário, fazendo conferência, orando por missionários, colocando o povo em contato com a realidade do missionário, e a gente amava aqueles povos, né? Você falava do povo X, Y, Z, a gente amava esse povo. E de repente entra uma polarização que a gente começa a olhar para o outro, para o povo diferente, e não consegue amar, parece, né? Mais, né? Você fala, não, mas o chinês é comunista, né? Se a gente deixar, ele vai nos dominar, ele vai nos invadir. Aquele outro povo é terrorista. E aí nós começamos a qualificar, né, essas nações, ou essas etnias, ou esses povos, a partir de um critério que, na verdade, é político, né? É ideológico, né? Então isso é muito pernicioso para a visão missionária. O senhor tem percebido alguma coisa nesse sentido, aqui ou lá fora? Sim, eu creio que nós tivemos um retrocesso como igreja ao nos envolvermos tanto nessa questão e desviarmos o foco nas nossas defesas do que eu chamo do nosso malvado favorito. O reino de Deus teve um grande prejuízo nesse tempo que nós estamos com essa visão que o irmão narrou. É até melindroso falar sobre isso, mas temos que ser realistas. Tivemos um grande prejuízo. Deus ama os povos indistintamente, a despeito de seus governos. Deus ama o povo brasileiro, como ama o povo chinês, o povo japonês, ama os cubanos, ama todos indistintamente. E quando nós perdemos essa visão do amor de Deus e nos voltamos para questões relativas ao reino de Deus, tão pequenas, e perdemos o foco do reino, o prejuízo é incalculável. Nós temos um reino muito maior para lutar. Sim. Eu disse recentemente que nas reuniões, para simplificar, nas reuniões que nós tínhamos antigamente, reuniões de crentes, de família, a gente cantava, se abraçava,
Mas, ultimamente, tem reuniões que as pessoas saem brigadas, bloqueiam umas às outras no celular, não se falam mais, brigando por questões passageiras, terrenas. Sim. Não quer dizer que o crente tem que ser apolítico ou não pode votar num candidato. Mas o que nós não podemos fazer, aos meus olhos, é desviarmos o foco da missão. Esquecermos que temos um reino mais importante para lutarmos e darmos nossa vida por ele. Os reinos deste mundo são passageiros. Nós precisamos dele enquanto estamos aqui, mas não precisamos nos matar e morrer pelos reinos terrenos. Jesus nos chamou para darmos a nossa vida pelo reino dele. E a igreja precisa voltar a essa visão do reino de Deus, que é um reino para todos os povos. Não é para este segmento, para aquele segmento. Deus ama a todos indistintamente. Deus amou o povo judeu naquele contexto que Jesus veio ao mundo, mas ele da mesma forma morreu também pelos romanos. Então, ele ama a todos. Morreu por aqueles que o mataram. Né? Exatamente. É interessante, porque esse conceito de reino, ele ajuda bastante a gente a dirimir essas diferenças, né? Quando a gente olha um reino maior, um rei maior, né? Um governante maior. Jesus, no início do cristianismo, havia uma palavra interessante para se referir a ele, que era o pantocrator, né? Aquele que governa tudo, né? Todas as coisas, né? Todos estão sob o seu governo. E hoje, quando a gente fragmenta e começa a achar que X é melhor que Y, que A é melhor que B, né? E a gente começa a se apegar a essas posições, a gente perde a visão do reino maior, né? No fundo, quem vai sair com prejuízo é o reino, né? É claro que o reino de Deus vai ser vitorioso, né? E é vitorioso e será, mas em termos práticos, em termos da missão, né? Porque o que nos interessa é pensar no que nós podemos fazer hoje, né? Qual é a nossa ação hoje, né? Para este mundo, para essa realidade que nós enfrentamos. Então nós realmente precisamos voltar os nossos olhos para esse valor que você falou do reino. Pastor, se uma pessoa hoje, o Devanir também, tem um chamado, ou ele entende que Deus está chamando ele para missões, que caminho essa pessoa deveria fazer, assim, antes de dar um grande passo, né? Eu vou procurar uma agência, vou me filiar àquela agência, mas que ações menores ou práticas ele poderia fazer para que isso fosse consolidando na sua vida, ao ponto aí sim de chegar a um grande passo? Quem respondeu? Eu vou fazer aqui meio que uma introdução, né? E daí o pastor dá a sequência. Né? Pastor Vanderlei, eu acredito o seguinte: o primeiro ponto é a pessoa procurar o seu pastor local. Sem sombra de dúvida que é o primeiro passo, né? Abrir o coração, né? Fazer ali uma conversa, né? Colocar qual é o seu sonho, o que está no seu coração. E certamente o pastor local vai saber orientar o crente, né? Como eu já tive experiência de pessoas que me procuraram anos atrás, né? E nos procuram, né? E a gente sempre vai aconselhando. E por quê? Porque o primeiro passo é a vida cristã pessoal dentro de casa, no trabalho, na escola. E no caso, a primeira escola é a igreja local. Se eu cheguei onde eu cheguei, ou conquistei algumas coisas na minha vida, inclusive na vida pessoal, profissional e tudo mais, honestamente, pastor, o meu testemunho é esse, foi graças à igreja. Antes de eu conhecer o evangelho e antes de eu aprender as primeiras lições de EBD, de ter a oportunidade de pregar o primeiro culto numa praça de cemitério, eu não sou ninguém, mas assim, eu não tinha nada. Aí a partir do momento que eu comecei a vivenciar uma vida na igreja, ensinar, aprender, depois ensinar, pregar, não sei o quê, é que depois de alguns anos eu fui para o seminário e tal, né? Então tem todo um caminho a se percorrer. Então, o primeiro passo e o pastor vai saber, né, da sua vida, claro, né? Porque às vezes a pessoa chega lá e fala: olha, Deus está me chamando para ser missionário na Birmânia, né? Nem sei se existe esse país mais, né, pastor? Mas ele não evangeliza na cidade dele, né? Não evangeliza no bairro dele, né? Não coopera na igreja local, não auxilia o pastor. Não tem um ministério, né?
Tem muito isso, né? Que às vezes é um chamado, como é que eu diria assim, glorioso, né? Para fora, né? Mas quando você olha para a realidade local, ele não as pessoas isso, têm uma né? ideia seguinte, a pessoa ele ouve o testemunho do missionário, ele começa a pensar, poxa, eu lá na África, sim, sabe aquela coisa? Sim. Porque até a gente já passou por isso de certa forma, né? Uhum. Então, às vezes a pessoa nem está se dando bem, nem se acertou na vida, às vezes não conseguiu nem fazer uma faculdade, ou não consegue se acertar numa profissão, aí ele pensa, você é missionário. Sim, entende? Então, não é por aí, né? Então, a primeira coisa é essa, é o engajamento no trabalho local. Uhum. Eu sempre percebi, pelo engajamento no trabalho local, falei pro pastor esses dias aí, testemunhando de pessoas que a gente orientou e mentoreou, que quando o menino tinha 17, 18 anos, eu pensei, esse cara vai longe. Uhum. Falei pra você daquele que hoje é o presidente da nossa convenção Batista Paranaense, pastor Rafael Tomazini, você deve conhecer. Sim. Ele fez aqui faculdade em Londrina, começou por aqui, coisa e tal. Hoje é o presidente da Convenção Batista Paranaense. Mas lá atrás, quando ele fez, eu dei um cursinho na Igreja Batista da Graça, lá no Hernani Moura Lima, do livro José da Silva, um pregador leigo. Eram noções de homilética. Eu já percebi que ele ia ser... Hoje o cara é um grande pregador, é um grande pastor... O cara está se tornando uma referência. Legal. Mas por quê? Porque primeiro ele se encostou num pastor, num colega, em alguém que pôde ajudá-lo, né? Nós, como amigos, o pastor Sinésio, que era o pastor dele, e foi indo, foi estudando. Hoje o cara é uma referência. Sim. E assim como tantos outros. Sim. Mas se ele falasse, não, eu já vou fazer a faculdade e vou virar um missionário. Não é assim tão simples, né? E você percebeu lá atrás que tinha um potencial, né? Sem sombra de dúvida, né? Assim como muitos outros nomes. Eu citei ele aqui, né? Às vezes a gente cita nome assim, mas o nome num sentido positivo, né? Exato. E muitos outros que a gente conhece que estão aí no campo, né? Exato. Pastor, alguma dica assim que quem está sentindo às vezes um chamado? Então, o pastor Devani falou o essencial. Quem não tem envolvimento na igreja local, quem não trabalha em Londrina não vai trabalhar em Londres. Então tem que ter essa conexão, ter esse perfil de servidor do reino. E uma vez que a pessoa tem o perfil, buscou as ferramentas, aí a gente conduz a uma organização que tem o perfil daquele candidato. No caso do trabalho indígena aqui no Brasil, nós temos uma demanda dos mais variados perfis para servir ao movimento missionário entre os povos indígenas. Às vezes as pessoas têm um estereótipo que para trabalhar com indígena, com os indígenas, qualquer pessoa serve. Muito pelo contrário. Uhum. Nós precisamos de... Claro, tem lugar para todo mundo que quiser se envolver de alguma forma. Mas quando nós pensamos na plantação de uma igreja entre um povo indígena que fala a sua língua, quando pensamos na tradução das escrituras, então a gente busca perfis adequados a essas situações. Então, se a pessoa vai para o mundo da tradução da Bíblia, ela precisa das ferramentas necessárias. Depois da formação teológica, num seminário, num instituto, gabaritado teologicamente, então... o próximo passo é se preparar na área de linguística, e tem alguns cursos aqui no Brasil, mas o que nós mais recomendamos como Junta de Missões é o curso da ALEM, lá em Brasília. A própria ALEM dá esse curso. Então. Exatamente, é um curso muito prático e ao mesmo tempo muito profundo para pessoas que vão trabalhar em contextos transculturais, tanto no contexto do Brasil quanto fora. Que vai aprender uma língua, vai fazer uma análise linguística, fazer uma tradução, ou trabalhar na área de educação para produzir materiais, né, dentro do contexto daquela língua. Então, são dadas as ferramentas necessárias ali, matérias como fonética, fonologia, gramática aplicada à linguística. A pessoa vai, dentro do curso, desenvolver um projeto de aprendizagem de línguas, usando tanto uma língua indígena brasileira ou um falante de uma outra língua de um outro país. Então, a pessoa sai com as ferramentas necessárias, ou pelo menos básicas, para ele começar um projeto e chegar
a traduzir a Bíblia e plantar uma igreja num contexto cultural diferente, cultural e linguístico diferente do seu. Uhum. Nesse contexto, a gente está falando que em 10 anos, talvez, de preparação, entre um seminário, um curso assim, certo. uma experiência, então, né? O curso da LEM é vamos colocar um ano, são 8 meses, na verdade, Certo. mas full time, é integral o curso lá, o aluno vai, tem aulas de manhã, à tarde e à noite, então ok. é intensivo. Tá. Mas ali ele é introduzido no mundo da tradução. Ele tem cara que é cobrão e com o curso ele faz uma tradução, mas às vezes vai precisar de mais ferramentas. Sim. Vai buscar um curso numa universidade, às vezes. Embora também acontece o contrário. O curso lá em Brasília, o curso da LEM, é tão bom que a gente já recebeu doutorando em linguística de universidades. Uhum. Porque é um curso muito diferenciado, muito prático. Então a pessoa aprende mesmo a lidar com a língua, não só na parte teórica, mas na prática. Fonética, o tempo todo, fonologia, análise gramatical. Então é um curso muito reconhecido e indispensável para quem vai trabalhar num outro contexto linguístico. Uhum. Em outros contextos, plantação de igreja, aí um seminário ou o próprio treinamento das missões, porque são várias missões, né? Sim. Que podem enviá-lo, né? E elas Sim. próprias têm algum treinamento também, uma preparação, Tem né? na área de antropologia cultural, de antropologia da religião, é muito importante também. Alguns seminários têm antropologia da religião, mas a antropologia cultural é essencial para realizar a missão de Deus. Pastor, hoje, assim, pensando em mundo agora, não sei se você teria esse dado, essa informação, mas ou Devanir, né? Quais são as áreas de mais necessidade para a presença missionária? Seja brasileira ou seja de qualquer nação, né? Então, no mundo nós temos 17.100 povos. E desses 17.100, nós temos 7.100 não alcançados. Ou seja, tem menos de 2% de presença evangélica. Então, teoricamente, para uma igreja se sustentar ou um povo ser considerado alcançado, você tem que ter uma presença de pelo menos 5%. Mas dentro dessa realidade dos 7.100 não alcançados, nós temos um número que é mais estarrecedor ainda. Tem 3.100 povos não engajados, ou seja, está aí perto de 0% de presença missionária efetiva. Então, a plantação de igrejas é crucial, além das demais demandas, como tradução da Bíblia, projetos autossustentáveis, etc., muita coisa tem que ser feita. Então, dentro da demanda de missionários, como eu disse, tem a necessidade de vários perfis, de plantadores de igrejas, de discipuladores, de tradutores da Bíblia, de pessoas que vão trabalhar na área de compaixão, que nós chamamos de compaixão e graça, ação social. Tem muita demanda. E quando você olha para a realidade da África, da Ásia, ali estão os maiores desafios, especialmente em algumas partes da Ásia, em alguns países fechados para o evangelho, mas tem outras maneiras de você alcançá-los por meio dos tent makers, né, os fazedores de tendas, alguém que vai chegar e por um comércio, uma escola, prestar algum serviço para a comunidade, para ali ele ser um agente de transformação, levar a luz do evangelho a esses povos. Fantástico. Então, tem várias demandas que requerem vários perfis missionários. Você pode ser um profissional na área de TI, por exemplo, ser um professor de uma língua que é de interesse daquele país, pode levar um café do Brasil lá, aqui tem um bom café,
Eu conheço missionários norte-americanos que estão vendendo batata frita em alguns países. Sério? Principalmente colocar um churrasquinho de rua, né? Em alguns países. Espetinho, né? A gente faz muita coisa boa aqui, né? É só levar. Que bom. Pastor Devanir, muito obrigado por esse tempo aqui conosco. Pastor Zé Carlos, que alegria, privilégio. Temos tanta coisa para falar, assim, mas vamos deixar para um outro encontro, né? Aguardo. Já que sua esposa é londrinense, eu sei então que você deve voltar para cá de tempos em tempos, né? Mas queria deixar essa palavra também àqueles que nos ouvem, né? Se você tem aí um chamado, né? Sente que Deus está te chamando para um trabalho, seja aqui, seja acolá, né? Não precisa ser longe, mas pode ser longe também. Busque, né? Busque ajuda. A gente está aqui como seminário para te ajudar, te orientar, né? Naquilo que nós não pudermos, nós vamos encaminhar os irmãos que podem, né? As agências missionárias e a pessoas como o pastor Zé Carlos, pastor Devanir, que tem bastante trânsito nessa área. Então nós queremos te ajudar a ser um missionário, né? E isso pode ser no seu bairro, mas pode ser também em outro estado do nosso país, entre um povo como esse que foi mencionado aqui, dos povos originários, e pode ser também muito longe, pode ser no Oriente Médio, pode ser na Ásia, pode ser na África, né? Então a gente quer deixar essa abertura para que essa chama missionária que a gente já experimentou no Brasil anos atrás, ela possa voltar, né? Esses ventos possam soprar novamente sobre a igreja brasileira. A gente está crescendo bastante aqui, né? O censo mostrou que a gente está crescendo, né? Assim, num arco de médio prazo, nós crescemos muito. Mas a gente quer crescer lá fora também, a gente quer crescer como força missionária, né? Como uma igreja que está produzindo gente para levar aos campos, né? Ir lá plantar a igreja, discipular, cuidar. Então é isso que nós queremos. Ficamos aqui, então, com essa palavra. Obrigado pela sua atenção, obrigado, pastor Zé Carlos, obrigado, pastor Devanir. Deus abençoe vocês.